E aí, pessoal, boa noite. Uma noite agradável, né, de final de semana. Hoje nós vamos complementar o tema pneumonias. Vamos falar sobre as pneumonias adquiridas na comunidade complicadas, né? Um tema muito interessante, um tema muito importante, principalmente nessa época de aumento de casos, até de aumento desproporcional de casos, né? E eu espero que vocês gostem da aula. Eu assisti a aula e foi horrível. Menino, sai daqui, menino. Olha aí, gente. Ah, meu Deus. Tá certo, pessoal. Vamos então iniciar o tema da aula, que é as pneumonias adquiridas na comunidade complicadas. Então vamos lá. Vou colocar aqui para projetar para vocês. Fazer a apresentação de slides. Aqui para. Ah, descobri aqui. Fecha a porta. Então, pessoal, pneumonias comunitárias complicadas, tá certo? Aquelas que fogem do padrão normal, das pneumonias que tratamos ambulatorialmente e de muitas pneumonias que também tratamos no hospital, mas que evoluem de forma mais grave, né? Então, são as pneumonias comunitárias complicadas, essas que nós vamos ver agora. Primeira coisa, a definição de pneumonia complicada. É aquela pneumonia adquirida da comunidade que evolui de forma grave, mesmo pelo uso de antibióticos. E, usando ou não antibióticos, chegando num primeiro momento de forma grave ou com o uso de antibióticos, vai apresentar complicações. E quais são essas complicações que a Sociedade Brasileira de Pediatria sugere discutir? É o derrame pleural parapneumônico, é o empiema pleural, a pneumonia necrosante e o abscesso pulmonar, tá certo? É uma doença grave, como eu já disse, e de curso e hospitalização prolongado. São pacientes que não raramente passam 2 semanas ou mais internadas em tratamento venoso e posteriormente faz um tratamento prolongado também no domicílio após a alta, tá certo? E é importante dizer que, apesar dessa gravidade, com o tratamento adequado, antibiótico terapia ou eventualmente alguma questão de tratamento cirúrgico, o paciente, na sua maioria, se recupera completamente. Bom, o derrame pleural e o empiema pleural, claro, são estágios diferentes do mesmo processo fisiopatológico, todos vocês sabem, né? Isso depende muito, né, da presença da inflamação da pleura, da pleurite, e justamente por essa pleurite, você tem um aumento de permeabilidade e uma produção de líquido decorrente do processo inflamatório e, portanto, uma acumulação de líquido na cavidade pleural. Já a pneumonia necrosante é uma alteração de parênquima pulmonar, de tecido pulmonar, que resulta de uma necrose de liquefação. E as complicações sistêmicas que podem decorrer dessas pneumonias complicadas são a sepse e o choque séptico, que aí você vai aumentar a mortalidade, a infecção generalizada, né, a infecção metastática, a posterior falência de múltiplos órgãos e sistemas, aí você está vendo que é um estágio mais complicado, um estágio mais final do choque séptico, a síndrome do desconforto respiratório agudo, a SRAG, a SISRAG, né? Síndrome de resposta ao desconforto ou síndrome respiratória aguda grave, né? Que frequentemente vai para a UTI. Alguns casos com CIVD e, claro, o óbito é possível, porém, como eu disse, de baixa proporção. Em termos de epidemiologia, de 10 a 40%, isso depende muito, né, da região, da época do agente etiológico mais frequente, mas
pode variar de 10% a 40% dos pacientes com pneumonia comunitária terem necessidade de internação hospitalar. Ou seja, de cada 10 pacientes com pneumonia aguda da comunidade, ou pneumonia adquirida da comunidade, de 1 a 4 pacientes vai ter que internar. E desses pacientes que internam, 7% vão ter complicações sistêmicas ou pulmonares. Não é o que estamos vendo hoje, né? De maio de 2022, agora em junho de 2022, em que tivemos um aumento bem significativo de pneumonias adquiridas na comunidade complicadas, muitas causadas pelo pneumococo e pelos relatos no Brasil inteiro, que posteriormente a gente vai ter que tentar descobrir o porquê desse aumento anormal nessa época do ano. Bom, os agentes etiológicos mais frequentes na pneumonia complicada, o primeiro continua sendo o pneumococo. O pneumococo, seu motherfucker, seu pneumococo, tá ele aí de novo, né? Então, o pneumococo, ele é o agente mais comum das pneumonias comunitárias. E é também o agente mais comum das pneumonias comunitárias complicadas, tá certo? Porém, não podemos esquecer que o Staphylococcus aureus, seja o sensível à meticilina, seja o resistente à meticilina, o MRSA de natureza hospitalar, ou mesmo o MRSA adquiridos na comunidade, que é chamado de CA-MRSA, e já tem anos que temos esse agente na comunidade, podem ocorrer com uma certa frequência. E outros também, como Streptococcus do grupo A de Lancet, o hemófilos e outras bactérias gram-negativos e anaeróbios, nesses casos, principalmente em pacientes com comorbidades graves ou com imunodeficiência, podem ser e provocar essas pneumonias complicadas. Lembrar que fungos são raros e estão relacionados realmente com pacientes com intensa queda da imunidade. Já em crianças menores de 2 meses de vida, né, próximos da vida neonatal, temos que considerar aqueles agentes também de UTI neonatal, que a gente vê muito em UTI neonatal, como as bactérias intestinais gram-negativas, a listéria, porém, os streptococcus também estão aí com a sua importância, o streptococcus do grupo B e o pneumococo também. Então, pessoal, tá aí o pneumococo. Ele sim, continua sendo o agente mais frequente, tá certo? Bom, agora vamos falar de cada complicação. Primeiramente, o derrame pleural e o empiema, tá certo? É, de longe, a manifestação mais comum das pneumonias complicadas, tá certo? É uma complicação em que o pneumococo é o mais frequente, com certeza, em números absolutos, e o estafilococo em porcentagem de casos, tá certo? E aí, o que acontece, pessoal? Bom, a lesão do parênquima, essa lesão intensa, provocada por um agente muito agressivo, pode aumentar a permeabilidade capilar. E esse aumento da permeabilidade capilar vai prover uma acumulação de líquido no espaço pleural, além do fato da pleurite, da inflamação pleural, também provocar a formação de líquido. E quais são essas fases, né, em que esse líquido acumula? Primeiramente, o líquido ele é seroso e estéril, é chamada de fase exudativa, é quando temos sim um derrame pleural parapneumônico. Posteriormente, temos influxo de polimorfos nucleares e algumas bactérias, principalmente de uma forma mais tímida. Aí o líquido, esse seroso passa a ficar amarelado, citrino, e posteriormente há um influxo muito grande de polimorfos nucleares e bactérias e com consequente formação de pus. A fase purulenta, que é a fase de empiema pleural. Como eu disse, são estágios diferentes. E, posteriormente, a acumulação de quê? De produtos desse processo todo, que é a fibrina. A partir da formação da fibrina, nessa chamada fase de organização, é quando vamos ter a paquipleurite, ou seja, septações, a formação de lojas que tornam a drenagem pleural menos eficiente justamente pela presença desses septos. Como eu disse, a causa mais frequente é o Streptococcus pneumoniae, é o pneumococo, e os sintomas
são inespecíficos e muito parecidos com de pneumonias comunitárias não complicadas, que é a presença do mal-estar, da letargia, da febre e associados ou seguidos de tosse e taquipneia. Até aí, até os quadros virais podem ocorrer dessa forma. Porém, à medida que nós temos um aumento do derrame, o paciente passa a ter um desconforto respiratório progressivo, a febre torna-se mais intensa, mais contínua e associada à sudorese e calafrios, e as crianças maiores, principalmente, podem relatar a dor torácica e a dor abdominal. Lembrar que a presença do líquido no espaço pleural pode provocar irritação diafragmática, dar essa dor abdominal, assim como as pneumonias em bases, né, também irritantes diafragmáticos, e pode sim estimular uma alteração do movimento intestinal e dando uma dor abdominal que pode até simular abdômen agudo e ilho paralítico, tá certo? A dor torácica, quando presente, quando localizada pela criança, vai estar no lado do derrame pleural e acontece muito da criança querer repousar no lado afetado para minimizar a dor e também adotar uma posição de escoliose, né, justamente também pelo lado afetado, a famosa posição antálgica. Então, algumas crianças apresentam a posição antálgica. E quando vamos auscultar esse lado que tem uma pneumonia grave associada a um derrame pleural líquido, né, os sons respiratórios vão estar o quê? Diminuídos. Então, realmente, vamos ter um prejuízo na emissão dos sons respiratórios. E se fizermos a percussão, o que nós teremos? Maciçez. Material sólido, líquido, derrame, vai dar maciçez. Hoje em dia, se perdeu muito a percussão durante o exame físico pediátrico, né? Mas é sempre importante. E, claro, posteriormente, se não tratado ou tratado inadequadamente, podemos observar uma piora da febre, uma piora da toxemia, uma piora do desconforto respiratório, e aí o paciente desenvolver o que? Hipotensão. Então, um choque séptico, ou seja, uma sepse grave em que se associa uma hipotensão, determinamos o paciente com choque séptico. Bom, em termos de exames, o hemograma mostra aquele padrão de infecção bacteriana, né, de leucocitose, com desvio à esquerda, às vezes reação leucemóide, os casos de estafilococo ou de agentes muito agressivos possam ter uma anemia aguda e também podemos ter leucopenia, lembrando que nesses casos a leucopenia é um dos sinais de gravidade. E os exames de imagem que podemos fazer para diagnosticar são o raio-x de tórax, ultrassonografia e a própria tomografia de tórax. Esses exames eu vou falar posteriormente. Pessoal, muitas vezes esse derrame pleural tem que ser drenado. Seja pelo seu volume, ou seja, pela sua extensão, seja pelo quadro clínico da criança, ou os dois, tá certo? Porém, não necessariamente, não são todos os quadros de derrame pleural que vão ser drenados. O que se tem, via de regra, é que caso o derrame tenha uma espessura inferior a 1 centímetro, nesses exames de imagem que eu citei, não vai ter necessidade de drenar. E aí, nesses casos, a antibiótico terapia habitualmente é suficiente. Porém, temos que considerar o quadro clínico da criança, principalmente em relação ao desconforto respiratório. Naqueles derrames mais volumosos, fatalmente a criança vai desenvolver uma dificuldade respiratória importante, na radiografia vai se observar o desvio do mediastino, e aí não tem como, você pode fazer uma toracocentese de alívio, para somente retirar o líquido, e pronto, ou colocar um dreno pleural por alguns dias. O uso dos fibrinolíticos, né, ou de toracoscopia, né, criada por vídeo, VTCA chamada, né, com lise das aderências, pode ser necessário naqueles derrames que já estão naquela fase de organização, que estão muito septados e que provocam muito desconforto respiratório ou mesmo evitam uma melhora clínica, eles podem ser necessários. Bom, em relação aos drenos pleurais, quando colocados, né, e aí se indica em pediatria principalmente os drenos em selo d'água, né, que fazem uma pressão
justamente pela presença de um líquido ali dentro do dreno, eles devem permanecer em atuação até que a drenagem seja inferior a 50 ml por dia. Por que esse volume foi referido como um volume para determinar a retirada do dreno? É porque justamente a presença do dreno dentro da cavidade torácica, ela provoca uma reação de corpo estranho. E justamente essa reação inflamatória de corpo estranho, pela presença do sistema de drenagem, provoca líquido. Então, estima-se que em torno de 50 ml por dia poderia ser somente e tão somente pela presença do dreno. Por isso que abaixo de 50 ml tiramos, tá certo? Recomenda-se, cerca de 4 horas após a retirada do dreno, a gente fazer um raio-x de tórax para ver se houve um novo aumento do líquido pleural ou se desenvolveu um pneumotórax, que pode ocorrer durante a retirada do dreno. Lembrar que o tórax, né, a pressão interna do tórax, ela é negativa, então se a gente deixar exposto o orifício do dreno, seja por alguns segundos, pode entrar ar do meio externo para a cavidade torácica. Em nosso serviço, não costumamos fazer uma tentativa até de irradiar menos a criança, justamente porque acompanhamos essa criança clinicamente após a retirada do dreno, e se não houver desconforto respiratório, nenhuma piora clínica, a gente não faz o raio-x, tá certo? Agora, nos casos de empiema pleural, claro, com certeza, até a gente é meio redundante eu dizer que é uma doença grave, né? A verdade é que a morbidade na presença do empiema ela é mais significativa. A chance desse paciente ir para uma UTI ela é muito maior. A drenagem cirúrgica, a princípio, ela é mandatória quando se tem empiema, independente da espessura, independente de ter 1 centímetro ou não. E sim, a internação hospitalar é mais longa, porque a febre ela demora mais para se exaurir, de sumir, a melhora clínica ela é mais lenta e o curso de antibióticos com certeza é mais longo. Então, a presença do empiema pleural tem como consequência o aumento dos custos em saúde. A segunda complicação que vamos falar é a pneumonia necrosante, né? Então, cerca de 7% das pneumonias adquiridas na comunidade podem ter algum grau de necrose. Se você for pensar, considerando todas as pneumonias, é uma porcentagem até certo ponto grande diante da quantidade de pneumonias que nós temos, né? Isso vai muito também pela virulência dos agentes infecciosos da comunidade, que vem aumentando pelo uso indiscriminado de antibióticos, né? Sabe-se ainda não muito sobre a fisiopatologia desse processo, né? Fala-se muito em predisposição genética na gênese, que é uma coisa que ainda tem que se confirmar, porque eu, particularmente, em meus pacientes, eu não percebi muito o fato de uma criança ter pneumonia necrosante, saber se o pai já teve, se a mãe já teve ou se o irmãozinho vai ter. Não vi ao vivo, não tenho muito essa noção na prática, mas há essa possibilidade. Então, o que nós temos? Nós temos uma consolidação de um agente que provoca uma reação inflamatória muito intensa e que vai prover uma necrose de liquefação. Lembrar que é diferente da tuberculose, que lá a necrose é caseosa, né? Que é uma necrose, inclusive, que ela é mais extensa já no início, né? Na pneumonia necrosante, não tão extensa no início. Agora, posteriormente, pode progredir essa necrose, pode formar as cavitações, sejam ela uma pneumatocele, sejam as cavitações até maiores, com perda significativa de tecido pulmonar. A presença de várias cavidades pode provocar o coagulhamento, e aí, no final, eu posso ter grandes cavidades, inclusive a presença de pneumatoceles gigantes, a presença de fístulas broncopleurais, né, fístula entre o bronco e a pleura, e também a presença de ar, né, o famoso pneumotórax, justamente por rompimento dessas cavidades ou pela entrada de ar pela fístula broncopleural. Os principais agentes continua sendo o pneumococo principal, tá certo? O Staphylococcus aureus como segunda em frequência e o Streptococcus pyogenes como terceira, tá
tá certo? Então, o que nós observamos, pessoal, principalmente nos pacientes que evoluem mal, é que há uma extensa destruição e liquefação de tecido pulmonar. Isso, como consequência, vai prover a perda da arquitetura do parênquima, tá certo? Além disso, associada a essa destruição, a gente vai ter redução do fluxo sanguíneo ali naquela parte afetada, no tecido pulmonar afetado, que é justamente a trombose dos vasos, né? Essa presença de vasos trombosados, né? Essa presença de necrose está muito relacionada também na fisiopatologia da sepse, né? E posteriormente do choque séptico. Então, são crianças realmente de riscos. Lembrar que a maioria dos casos são em menores de 5 anos e previamente saudáveis. Como eu disse, quando há um aumento anormal dos casos, essa parte da idade ela começa a se perder, mas no geral são crianças menores de 5 anos, e os principais achados clínicos não se diferem de outras pneumonias com complicações, como a pneumonia com derrame pleural, que é a febre, a tosse, a dor torácica, né? A maciez, o desconforto respiratório e a presença de diminuição de sons respiratórios. Essas crianças costumam manter febre persistente e, na verdade, mais prolongada que as outras crianças, mesmo com tratamento correto. O desconforto respiratório e a presença de sinais radiográficos de pneumonia que ou está piorando ou não está melhorando. Então, temos que ter muito cuidado e muita segurança no tratamento, porque são crianças que melhoram clinicamente muito devagar e também radiologicamente muito devagar. A associação com empiema pleural é frequente, então a formação de pus no líquido pleural é frequente e também a presença da fístula broncopleural é frequente também. Então, nós temos a pleurite, a inflamação da pleura, temos a bronquite, a inflamação brônquica ali naquele local em que há o maior processo inflamatório do tecido pulmonar, em que o bronco fica lá de permeio, e justamente esse processo inflamatório nessas duas estruturas podem provocar a fístula. E se estiver fístula, não tem jeito, vai entrar ar e vamos ter o pneumotórax, que já vai ser visto numa radiografia de tórax, né? Ou se o paciente estiver com dreno pleural, a perda pelo dreno por mais de 24 horas. Então, você vai ver a criança respirando e toda vez que ela vai respirando, você vai ver o dreno ficar borbulhando. Quando ele estiver borbulhando, pode saber que temos pneumotórax, pode saber que a chance de fístula broncopleural é muito grande e pode saber também que o tempo de drenagem vai ser muito maior. Lembrar que nos derrames pleurais parapneumônicos, sem empiema e sem fístula, o tempo médio de drenagem varia de 3 a 7 dias. Com a presença da fístula, com certeza esse tempo é bem maior, muitas vezes ultrapassando 2 semanas, tá certo? E quando eu vou pensar em pneumonia necrosante? É aquela pneumonia comunitária grave que não vai ter melhora nenhuma, mesmo que você faça 3 dias de antibiótico. Então, a chance de necrose é muito grande nesses pacientes que, após essas 72 horas, não tenha melhora, tá certo? São crianças também assim como o empiema, né, com um risco de evolução para sepse grave, para choque séptico, insuficiência de múltiplos órgãos e também de insuficiência respiratória, SRAG, ou seja, a chance de internação e UTI nas pneumonias necrosantes é alta. E lembrar que a CHU, né, a síndrome hemolítica urêmica, é uma complicação possível, porém é rara, mas se tivermos esses quadros graves de pneumonia associado a quadros gastrointestinais, lembrar da possibilidade de síndrome hemolítica urêmica. E o abscesso pulmonar? Bom, pessoal, já o abscesso pulmonar, ela tem uma evolução mais insidiosa. A gente fala que o abscesso pulmonar ele se apresenta para a gente num momento de internação mais para frente, após a primeira semana ali em que você está ali tratando, não vendo uma melhora, e de repente o abscesso se aparece lá no raio-x ou em outro exame de imagem. Então, ela vai se apresentar entre 1 e 2 semanas do início dos sintomas de pneumonia, tá certo? E os seus sintomas são inespecíficos e se assemelham, inclusive, às pneumonias não complicadas. Muitas vezes a criança está até com estado geral relativamente bom e de repente tem uma piora
e aparece lá radiologicamente o abscesso pulmonar, tá certo? Então é aquela criança, pessoal, que a febre não está cedendo, que está mais toxemiada, que não está saindo do oxigênio porque ela mantém uma hipoxemia e que não está respondendo ao tratamento antimicrobiano. De novo, né, parece muito em relação à pneumonia necrosante. Muitas vezes você só vai determinar um ou outro, ou ambos, depois dos exames de imagem. No início, a tosse nesses pacientes é seca, mas quando o abscesso ele se rompe, né, aí essa secreção toda pode passar pelo brônquio e ficar muito produtivo, porque vai ter muita secreção, e aí podemos chegar àquela famosa vômica, né? Então a gente lê muito livro, né? Abscesso pulmonar, a vômica do abscesso pulmonar, porém tem que lembrar que não é tão frequente, particularmente não espere o paciente ter vômica para pensar em abscesso pulmonar. E os exames de imagem estão aí, né, os mesmos, o raio-x de tórax, a ultrassonografia e a tomografia computadorizada. No caso do abscesso pulmonar, a tomografia é o melhor exame. Então, falando sobre os exames complementares, primeiro temos que tentar diagnosticar o agente etiológico. Maioria das vezes, o que temos de arma ali no pronto-socorro é a coleta da hemocultura antes do início dos antibióticos. É interessante, é importante, apesar da sua baixa positividade. Em alguns casos de pacientes, de casos arrastados, em que o estado geral não é tão comprometido e o raio-x muito feio, o micoplasma ele pode ser pensado e pode-se colher a sorologia, porém sabe-se que a sorologia vai estar pronta muitas vezes depois de 7 dias, então não ajuda mais epidemiologicamente do que para o tratamento. E, claro, se possível, obtenção do líquido pleural, a investigação do líquido pleural vai ser muito interessante, fazer a coloração de Gram, fazer a cultura e até o PCR, tá certo? E, claro, o líquido pleural desses 3 anteriores que eu falei, ele é o melhor, é o que vai te dar a maior possibilidade de identificação do agente. Já o empiema pleural é aquele paciente que você faz a toracocentese ou mesmo a drenagem e o paciente está ali com eliminação de pulso franco pelo dreno ou pela toracocentese, né? E aí você colocando o empiema pleural na coloração de Gram, vai se ver que tem o agente e o estudo desse empiema vai mostrar a uma leucocitose, os leucócitos aumentados com predomínio de neutrófilos e aquele padrão de exudato clássico, né? Um pH abaixo de 7,2, a proteína alta acima de 30, os níveis de glicose lá embaixo, abaixo de 2,2, pode até chegar próximo de 0, e a lactato desidrogenase lá em cima, acima de 1000. E lembrar que esse LDH, né, ele vai indicar o quê? Lesão de parênquima monástica. É muito aumentado, pode significar muito lesão existente de parênquima pulmonar, a questão da necrose pulmonar ou mesmo da tuberculose, tá certo? As culturas de escarro para identificação do agente são difíceis para ser obtidas em criança. Muitas vezes você tem que passar sonda à noite para jogar um soro fisiológico nessa sonda de manhã e colher o material. Então, muitas vezes tem flora polimicrobiana, então são difíceis de obter e não são tão confiáveis. Então, por isso que utilizamos mais a hemocultura e, se possível, né, se tivermos o material da secreção pleural, o estudo da secreção pleural. O painel viral pode ser realizado, eu até falo, em época de sazonalidade até deve ser realizado. Agora, temos que lembrar que a presença de um vírus ou mais de um vírus naquele painel viral, ele a princípio não vai alterar a sua conduta nas pneumonias comunitárias complicadas, tá certo? Pois, mesmo se você detectar o vírus, você não vai tirar o antibiótico. Você só pode determinar que aquela infecção viral pode ser o gatilho inicial para a queda da imunidade e, posteriormente, permitiu que se tivesse uma pneumonia nos moldes que aquela criança está tendo no momento. Então, você pode identificar um agente viral, mas, claro, não vai mexer no antibiótico. E os exames de imagem? Bom, radiografia de tórax é o exame mais simples, mais fácil, mais rápido de se obter, né? Então, lembrar que devemos fazer o raio-x de tórax em AP ou PA e perfil, e a radiografia de tórax em decúbito lateral.
a incidência famosa de Laurel, em que colocamos o paciente em decúbito lateral do lado acometido. E aí, essa incidência vai nos permitir diferenciar o derrame pleural que está livre daquele derrame pleural que está septado, tá certo? Pode também, nessas três incidências, né, PA, PFI e Laurel, mostrar a consolidação pulmonar e muitas vezes, principalmente no segmento do tratamento, a presença do espessamento pleural. Porém, pessoal, o raio-x de tórax não vai me permitir diferenciar o derrame pleural do emfisema pleural. Para isso, o raio-x de tórax não vai me servir. Porém, ele pode mostrar o desvio do mediastino, decorrente de grandes volumes de derrame pleural. Ele pode detectar pneumatoceles, principalmente quando o processo de condensação começa a sumir, né? Então, em torno de uma semana após a hospitalização, as pneumatoceles podem aparecer, mas nem sempre podem surgir mais precocemente, né? E também pode mostrar imagens de abscesso pulmonar se eles estiverem muito evidentes, né? Então, aqui, só para mostrar para vocês, né, essas incidências radiológicas, então aqui vocês têm um paciente, né, 3 radiografias aí com complicações diferentes para mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui caneta, perfeito. Então aqui, ó, um paciente com uma bela de uma pneumatocele, né, em lobo superior esquerdo. Você vê que as paredes da pneumatocele elas são bem finas, com o aumento do processo de cura, elas vão se tornando mais espessas e com fechamento, né, diminuição do seu diâmetro concentricamente até no momento que elas vão se fechar. Aqui temos um paciente com derrame pleural, então vocês estão vendo a linha de derrame pleural, que posteriormente vai se represar aqui na base pulmonar. E esse calombinho aqui provavelmente é a pneumonia, né, que deve estar toda escondida aqui atrás desse derrame. E aqui o abscesso pulmonar, ó, mostrando essa imagem de cavidade como tínhamos aqui na pneumatocele, mas agora com nível líquido, né, com líquido dentro. Então este sim é o abscesso pulmonar e aí esse processo pode demorar de 1 a 2 semanas para se desenvolver. E o ultrassom, a ecografia do tórax? Bom, a ecografia ela é o exame de escolha, é o exame mais sensível para eu avaliar o espaço pleural nessas pneumonias complicadas. A ecografia vai me permitir diferenciar grandes derrames e pequenas pneumonias, ou o contrário, grandes pneumonias e pequenos derrames, naqueles pacientes que têm aquele raio-x de tórax que está totalmente velado. Tá certo? Em um hemitórax totalmente velado, eu não sei lá o que é derrame, eu não sei o que é pneumonia, e aí a ecografia com certeza vai me ajudar a isso, tá certo? E ele vai identificar também detalhes dessa consolidação pulmonar, principalmente se eu tiver o Doppler colorido associado. Por quê? Porque eu vou identificar pelo Doppler regiões hipoperfundidas. Regiões hipoperfundidas do pulmão são aquelas que há mais destruição, com trombose vascular, ou seja, áreas de necrose, pneumonia necrosante. E ele faz uma estimativa do líquido pleural, tá certo? Seja em volume, seja em sua espessura, se tem mais de 1 centímetro ou não, ou se esse derrame é moderado, se esse derrame é intenso, ou se esse derrame é muito pequeno, tá certo? E lembrar que isso é muito importante, por quê? Porque isso vai ser decisivo para eu decidir uma drenagem pleural, como eu disse anteriormente. Além disso, pessoal, o ultrassom é superior à tomografia para demonstrar componentes internos ou derrame. Isso eu bato muito na tecla, né? Em vez de pedir a TC, muitas vezes temos que pedir a ecografia. Sabe por quê? Porque a ultrassom ele é melhor que a tomografia para mostrar septação, para mostrar depósito de fibrina, tá certo? Então, lembrar disso na hora de decidir qual exame de imagem pedir. E claro, tem aparelhos portáteis, né? Não tem exposição à radiação, então a gente não precisa nem sedar o paciente e é mais barato. Claro que os aparelhos portáteis muitas vezes não estão disponíveis no teu serviço, mas se disponível ajudam demais, né? E ele também mostra o abscesso pulmonar, ajuda a demonstrar o abscesso pulmonar com líquido dentro, porém sabemos que a TC é melhor nesse ponto. Agora, lembrar que essa técnica de imagem é o quê? Operador dependente. Então, depende de quem está fazendo o exame, isso também deve ser considerado.
Bom, aqui nessa imagem, nós temos aqui um paciente que tem um raio-x mostrando um derrame pleural aqui, né? E quando se fez a ecografia, mostrou que o derrame pleural ele era bem grandinho, né? Ele tem uma espessura grande, então tem um volume grande. E o pulmão está todo aqui, ó, prensado, né? Tem até uma imagenzinha aqui. Todo prensado, ou seja, temos um colapso pulmonar, o líquido está pressionando o pulmão, empurrando o pulmão, determinando o colapso pulmonar. Por último, a tomografia de tórax, né? Lembrar, essa sim tem a sua importância, mas lembrar que a ecografia resolve muitos problemas e seria o exame ideal no primeiro momento, porém, é mais sensível que o raio-x e que a própria ultrassom para diagnóstico de quê? De necrose pulmonar. Então, você vê um paciente que não está melhorando, né? Você não está tão preocupado com o derrame, mas não está melhorando. Aquela pneumonia, você faz o raio-x, não está melhorando. Aí sim, você pode fazer a tomografia para ver se ele está tendo áreas extensas de necrose ou não, que isso pode determinar, nas pneumonias necrosantes, uma mudança de conduta, nesse caso que eu estou dizendo, não só antibiótica, mas até certo ponto cirúrgica. E é ele, né, que vai nos permitir a diferenciação do derrame pleural do empiema pleural. Claro, ele também estima a quantidade de líquido pleural, mas ele não é muito bom para mostrar as septações, tá certo? E no abscesso pulmonar, ele é o melhor exame, principalmente naquele abscesso pulmonar que não vimos a radiografia de tórax. Bom, então eu trouxe para vocês aqui algumas... Opa, deixa eu voltar aqui. Eu trouxe para vocês aqui algumas imagens de tomografia, né? Só para mostrar para vocês. Aqui nessa tomografia, um paciente que tem, a princípio aqui, ó, imagens de cavitação, né? Olha essa cavidade aqui, olha essa aqui, essa cavidade aqui, que já está coalescendo com essa aqui. Daqui a pouco elas vão se juntar todas para formar uma enorme cavidade. Outras cavitações aqui, sinais de quê? De pneumonia necrosante, tá certo? Esta outra aqui está mostrando o derrame pleural, então nós temos aqui o derrame pleural, tá certo? Essa linha mais grossa é a pleura, tá certo? Que está um pouquinho já encostada na borda desse derrame, e essa imagem toda preta é o pulmão, então você vê que o pulmão do outro lado está mais expandido que esse lado, justamente porque o derrame já está pressionando, provocando pressão neste pulmão. Aqui nessa imagem de baixo, eu quis mostrar para vocês que aqui nós temos o pulmão, né? Aqui você já tem o líquido, tá certo? Tem uma bolinha de ar desse líquido e o próprio derrame, ou seja, nós temos um hidropneumotórax, só que queria chamar a atenção de vocês que dentro desse líquido nós temos uma linha grossa, dentro do líquido, tá certo? Essa presença dessa linha grossa é a que vai mostrar que há indícios de quê? De empiema, que há indícios de pus, tá certo? Nessa outra imagem é muito mais evidente. Essa linha grossa, ó, ela está muito mais espessa, né? Você vê o derrame pleural e aqui represado uma parte mais grossa desse derrame. Quando eu olhei, eu lembrei daquelas picanhas, que tem aquelas bordas de gordura, né? Que aqui seria a gordura da picanha. Então, é isso aqui, é pus, tá? Então, nós temos aqui diante de um franco empiema pleural. Ok. E o tratamento? Como vamos tratar, né? Pessoal, as penicilinas, alguns serviços usam a cristalina, outros serviços como o nosso usamos a ampicilina, né? Nas suas doses habituais ainda possuem indicação de primeira escolha, tá? O que observamos é que cada vez mais temos tido falha terapêutica nessa primeira escolha e muitos serviços estão abandonando eles como primeira escolha, apesar de que é importante sabermos que temos como primeira escolha, e aí, nos casos que tem positividade de hemocultura ou leito pleural, ver o perfil de resistência antibiótica, ou seja, um antibiograma, justamente para decidir isso. Lembrar que esses pacientes, independente se você começou com ampicilina ou outro antibiótico, você tem que acompanhar, você tem que monitorar esse paciente com muito mais frequência, tá certo? Por quê? Porque é um paciente que tem maior risco de troca antibiótica, tá certo? O que observamos é que nas pneumonias comunitárias complicadas há uma maior incidência de
pneumococo com resistência intermediária às penicilinas. É o que chamamos de pneumococo parcialmente sensível, parcialmente resistente, ou mesmo pneumococo invasivo. Ou seja, ele tem uma maior probabilidade de falha a esse esquema terapêutico inicial com cristalina ou ampicilina. E podemos usar esse termo, né, pneumonia persistente, para aqueles pacientes que, após 48 a 72 horas de antibiótico terapia com esse beta-lactâmico de primeira escolha, né, ainda não melhoraram. Na verdade, não tem zero melhor ou mesmo com piora progressiva. E quando a gente fala em melhora, em piora progressiva, estamos falando sobre febre, estamos falando sobre dificuldade respiratória, tá certo? E, no fim, essa presença da pneumonia persistente vai me indicar uma má resposta terapêutica inicial. E aí, a chance do pneumococo parcialmente sensível é bem maior, porém, podemos ter estáfilo, podemos ter streptospiógenes, micoplasma, ou, em alguns casos, o próprio Mycobacterium tuberculosis. Bom, nesses casos de pneumonia persistente, ou naqueles pacientes em que adotamos o esquema terapêutico inicial não considerando a penicilina como primeira escolha, justamente esse aumento de pneumococo parcialmente sensível, né, com resistência intermediária, utilizamos como rotina no nosso serviço, no Hospital Regional de Taguatinga, a oxacilina para combater o estafilococo, associada a ceftriaxona, num primeiro momento, para combater o pneumococo. Claro que se em algum momento o agente infeccioso for identificado, eu vou suspender a droga que não atua contra esse agente. Já aqueles pacientes que não respondem a esse esquema de oxacilina e ceftriaxona, temos como opção a vancomicina, né, na dose de 40 mg quilo dia. Alguns casos posso fazer até 60 mg quilo dia. Lembrar que a vancomicina, ela é uma droga que tem que ser bem diluída, a princípio em 100 ml de soro glicosado e correr pelo menos em 1 hora rigorosamente. E ela tem risco de algumas reações, como a famosa reação pirogênica, né? A criança pode ter febre associada à infusão da vancomicina, até algum tempo depois dessa infusão, essa criança pode ter esses picos febris, e a reação, né, o rash, a reação de hipersensibilidade, a síndrome do pescoço vermelho, a síndrome do homem vermelho que pode ocorrer, está muito associada à diluição e à velocidade de infusão. Nesses pacientes que têm alguma chance ou que tiveram alguma dessas reações, eu posso inicialmente aumentar o volume de infusão do soro glicosado para 150 ml e o tempo de infusão para 1h30, e se isso não resolver, aí pensar em outro tratamento. O tratamento venoso, nesses casos, varia de 10 a 14 dias, tá certo? Porém, o tempo de tratamento total vai variar de acordo com o agente etiológico, ou seja, nem pneumonias comunitárias complicadas, pneumococo em torno de 10 a 14 dias, o streptopiógenes também. Agora, para o estafilococo ou naquele tratamento empírico, ou seja, sem o agente infeccioso identificado, aí o tratamento ele é no mínimo 3 semanas, né? Não raramente entre 3 a 4 semanas, porém alguns pacientes podem chegar a 8 semanas em alguns casos. Pacientes, pessoal, que desenvolvem necroses muito importantes, ou seja, chega ali no 14º dia venoso, ainda com febre, ainda com muita cavitação ao raio-x, você pode prolongar esse tratamento venoso também por esse período aí, chegando a 3 a 4 semanas de tratamento venoso, e aí, nesse caso, o tratamento venoso relacionado ao estafilococo, então a oxacilina, ou, se necessário, a vancomicina. Bom, aquele paciente que, durante o tratamento, né, como eu disse, tem alguma chance de micoplasma e positivou sorologicamente, ou que tem um quadro muito arrastado, que não tem um comprometimento clínico importante, mesmo uma radiografia feia, né, com sinais de pneumonia comunitária complicada, ou que tenham comorbidades graves, né, e aí a gente pode falar da anemia falciforme, das desnutrições graves, ou doenças que provocam imunodeficiência, é importante que acrescentemos a esse esquema terapêutico que eu citei antes, um macrolídeo. Podemos fazer a azitromicina na dose de 10 a 15 mg por quilo
dose única diária, por um período de 5 dias, tá certo? Os critérios de alta nesses pacientes são a ausência de febre por mais de 24 horas, associado a uma ausência de desconforto respiratório, ou mesmo a ausência de qualquer outro sinal de toxemia. Neste momento, considerando com no mínimo de 10 a 14 dias venoso, o paciente pode receber alta para o término de tratamento oral. E, considerando que o pneumococo vai ser tratado nesses 10 a 14 dias, essas medicações orais vão ser direcionadas ao estafilococo que já está enfraquecido pelo uso da oxacilina ou da vancomicina. Então, podemos usar a cefuroxima para aqueles que eu vou dar alta após uma ceftriaxona no pneumococo. Posso usar a cefuroxima ou a cefalexina naqueles pacientes que você deu alta após um tempo venoso com oxacilina para o estafilococo, ou mesmo a amoxicilina com clavulanato e, se possível, se disponível, a rifampicina, naqueles pacientes cujo estafilococo foi enfraquecido pela infusão de vancomicina. Tá certo, pessoal? E para terminar, eu queria falar um pouquinho desse fluxograma que a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou aí para a gente, né, em termos de tratamento cirúrgico das pneumonias adquiridas na comunidade complicadas. A parte do derrame pleural, da drenagem pleural, eu já falei para vocês ali quando eu falei dessa complicação. Aqui eu vou falar um pouquinho do outro procedimento cirúrgico. Então, pessoal, o paciente que tem pneumonia necrosante, você fez lá a tomografia, tá cheia de necrose, e aí você vai perguntar, ixi, e agora? Tem que fazer procedimento? Não tem. Então, o que diz o fluxograma? Bom, se não tiver empiema, tá certo? E a área de necrose for pequena, a princípio, tratamento clínico, vai demorar mais para melhorar, mas muitas vezes melhora, e você vai manter esse tratamento clínico. Agora, se o paciente estiver tendo uma piora progressiva, ou mesmo aumentar as áreas de necrose, ou tiver o aparecimento de um derrame pleural que não tinha anteriormente, aí você pede uma avaliação da cirurgia. Agora, caso ele tenha empiema pleural, tá certo? Inicialmente você faz a drenagem de tórax, como já falamos anteriormente. Caso o paciente melhore, você mantém o tratamento, seguindo os critérios de permanência do dreno e os critérios clínicos de antibiótico terapia, tá certo? Porém, caso haja piora do paciente mesmo após drenagem, você vai avaliar esse paciente pela possibilidade de associar a essa drenagem torácica, né, uma toracoscopia ou mesmo uma videotoracoscopia assistida. Isso vai depender muito da experiência do cirurgião. Agora, aqueles pacientes com necrose extensa, tá, recomenda-se o quê? Recomenda-se ou a VTCA ou a toracoscopia, como eu disse, dependendo da experiência do serviço. E caso isso não resolva, dependendo do que se encontrar no intraoperatório, você vai ter que tirar um segmento pulmonar ou mesmo todo um lobo pulmonar, ou nos casos mais graves, tirar todo um segmento, tirar todo um lado do pulmão, ou todo um pulmão direito, ou todo um pulmão esquerdo, que seria, assim, o maior dos danos provocados pela pneumonia complicada. Bom, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E esse link aí é para o texto da última atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o tema, de fevereiro de 2022, sobre pneumonias complicadas. Posso passar o texto pelo WhatsApp para vocês. Aqui o nosso logo da Pediatria HRT. Lembrar que temos o nosso aplicativo para Android e iOS. Podem acessar o nosso aplicativo lá, baixar de graça, e fico à disposição aí para vocês para qualquer dúvida quando vocês quiserem. Tá certo, pessoal? Então, eu vou aqui expandir. É a primeira vez que eu estou mexendo aqui nesse tipo de aplicativo, né, de gravação, mas de qualquer forma eu vou fechar aqui e vou me despedir de vocês agora, tá? Tenham aí uma boa semana, uma semana abençoada, e fico à disposição de vocês, tá bom? Um abraço.